Enfim, você se lançou candidato ao governo. A minha pergunta é, você planejou tudo isso, senador? Quando que você definiu que você seria candidato? Muitos dizem que você traiu o Damaso. Como é que você se sente ouvindo isso? Você acha que sua decisão acabou magoando politicamente seu amigo? Com quem você comeria ou não chambaria? De frente com Maju. Publicitário, empresário, ex-deputado federal, senador mais jovem da história do país e agora candidato ao governo do Tocantins. Quem está de frente comigo hoje é ele, Irajá. Tudo bem? Olá, Maju, tudo bem? Obrigada por ter vindo. De Lavandeira direto pra cá? Praticamente. É isso. E a primeira pergunta que eu queria fazer, senador, é algo que muita gente me pergunta e às vezes eu não sei dizer. O seu nome tem Abreu ou não tem Abreu ou você tirou? Bom, para mim, assim, seria um imenso orgulho poder ter o sobrenome da minha mãe, que é Abreu, da família da minha mãe. Mas eu também tenho muito orgulho de herdar o nome do meu pai, que faleceu, eu tinha apenas 4 anos de idade, ele se chamava Irajá Silvestre. E o meu nome é Irajá Silvestre Filho. Infelizmente eu não tive essa sorte. Meus irmãos já têm um Abreu. Iratã Abreu Silvestre, Ana Maria Abreu Silvestre. Mas eu não tenho nenhum problema. Eu acho que as pessoas conectarem a mim e a minha mãe, isso é uma coisa normal, natural. E eu tenho muito orgulho da mãe que eu tenho. É porque muita gente pergunta, tirou o nome, não tirou, bom que você esclareceu agora, né? Falar em esclarecimento, então, que furacão foi esse que no último dia das convenções, enfim, você se lançou candidato ao governo? A minha pergunta é, você planejou tudo isso, senador? Não, imagina. Eu tenho uma situação, Maju, muito confortável, porque o mandato do senador, muitas pessoas não sabem disso, mas são 8 anos. Então, eu estou exatamente no meio do mandato. E poderia continuar senador da República. Para mim é uma honra e um privilégio poder servir o Tocantins no Senado Federal. Fizemos muita coisa durante esses 4 anos e certamente teríamos muitos desafios pela frente. Nunca tivemos tantos recursos destinados aos municípios, obras entregues, e esse era o curso natural, né? Meu planejamento era, de fato, concluir o mandato para o qual fui eleito honrosamente com 215 mil votos. Mas a política tem essas surpresas, né? Nós tivemos aí na pré-campanha uma série de articulações políticas e em meio a tantas opções existentes, nós não conseguimos convergir em torno de uma candidatura única da oposição, que foi um esforço, né, que todos fizemos para que pudesse ter apenas um ou no máximo 2 candidatos da oposição. E diante desse cenário, eu aceitei o desafio de sair candidato ao governo do estado do Tocantins. Quando que você definiu que você seria candidato? Para ser muito honesto com você e com os nossos eleitores aqui que estão nos acompanhando, eu tomei essa decisão exatamente na quinta-feira. Nós havíamos, numa conversa constante entre os parlamentares da oposição, em torno da possibilidade de unir numa mesma candidatura os 3 senadores, 4 a 5 deputados federais, porque eu acreditava que isso poderia apresentar ao Tocantins uma alternativa viável politicamente, eleitoralmente, mas principalmente um projeto sério para o Estado. E isso, infelizmente, não aconteceu e, em razão disso, nós tivemos aí uma série de candidatos, né, pulverizados, como o ex-prefeito Ronaldo Dimas, o ex-prefeito Paulo Mourão, e eu apresentando o meu nome e o meu trabalho ao Tocantins como uma alternativa à candidatura ao governo do Estado. Senador, a opinião pública e o próprio meio político assim, reagiram de formas diferentes aí ao seu gesto de lançar uma candidatura, que é legítimo, você uma liderança jovem, senador da República, só que em razão a questão da sua parceria que você tinha com o Damaso. Muitos dizem que você traiu o Damaso. Como é que você se sente ouvindo isso? O Damaso, nós temos uma bancada de 11 integrantes, né? São 8 deputados federais e 3 senadores. E indiscutivelmente o Damaso é um dos parlamentares mais atuantes da nossa bancada e competente. Ele tem recursos destinados a quase todos os municípios do estado, me apoiou em várias eleições, nós dobramos ele candidato a estadual, eu federal em 2010 e 2014. Em 2018, novamente dobramos, eu ao Senado, ele federal. Então nós temos uma parceria já muito sólida, de muito tempo. E eu admiro muito o trabalho dele. E nós, de fato, nos unimos em torno dos mesmos princípios que nós defendemos, de fazer um Tocantins diferente, né? De mudar essa história triste que envergonha nós tocantinenses, de ter 15 anos que um governador não termina um mandato, que não tem um início, um meio e um fim. E isso, né, convenhamos que não é desejável a nenhum estado, muito menos o nosso. E
chegamos à conclusão que esse governo do Vanderlei, com todo respeito, eu vou fazer uma campanha aqui propositiva, sem ataques aos meus adversários, não é nem meu perfil, mas vai ser mais outro governo que não vai terminar. E não porque eu desejo insucesso ao governo dele, se ele venha ganhar, isso é a democracia, mas porque vai chegar no terceiro ano, ele vai renunciar ao mandato, o vice vai assumir e ele será candidato ao Senado da República. Todo mundo sabe disso. Então vai ser mais do mesmo, outro mandato sem terminar. E eu não concordo com isso. Entendi. Depois do acontecido, você chegou a ligar para o Damaso, vocês chegaram a conversar sobre isso, que ele demonstrou estar bem magoado, teve que retirar a candidatura, né? Nós conversamos. Uma pré-campanha, Maju, ela é de deputado federal, como eu estou acostumado, Damaso também, que é deputado federal, ela é muito diferente de uma campanha majoritária, como eu também já disputei essa para o Senado e vou agora ao governo. Porque a campanha proporcional ela é uma campanha individual. Então você toma decisões que comprometem só o seu futuro. Uma campanha majoritária, não, ela é uma campanha coletiva, porque envolve vários partidos, envolve as candidaturas proporcionais de deputados estaduais e federais. Imagina o seguinte, que uma campanha de estadual e federal é uma canoa, né? E uma campanha de Senado e governo é um transatlântico, que você tem um monte de gente dentro desse barco. Sim. Então você precisa tomar decisões levando em conta o futuro dessas pessoas também. Né? E é claro que ninguém tem um compromisso com o erro. Nós nos esforçamos, eu me empenhei, o próprio prefeito Carlos Amasta, que foi o primeiro, inclusive, a declarar apoio ao Amasta, também se dedicou a essa pré-campanha, de modo que nós chegamos aí na véspera da convenção, fizemos uma avaliação e tomamos a decisão de que nós não poderíamos insistir num projeto que não aglutinou as forças políticas, né, e a convergência necessária para ter uma candidatura competitiva. E eu respeito a decisão do Damaso de ter declinado a candidatura, me parece que vai ser candidato a federal. Sim. E terá o meu apoio. O meu apoio no que eu puder ajudar com os municípios, com os colégios, com as lideranças que eu puder somar, porque eu acredito nele, sei que ele é uma pessoa correta, competente, trabalhador e o Tocantins precisa dele na Câmara Federal novamente. Senador, você lançou sua candidatura em Lavandeira, município importante da região sudeste, inclusive para o turismo. Quem não conhece, conheça. Tem lugares assim, maravilhosos lá. Praia do Piquezeiro, já conheci. A gente fez um especial aqui na Gazeta. E citou o JK. Você parece estar muito inspirado no Juscelino Kubitschek. Inclusive chegou a prometer 50 anos em 4. Como é que é isso? Eu fui um pouco mais ousado, né, do que o JK, que ficou conhecido, que é um grande estadista, né, no Brasil, foi, na minha opinião, um dos melhores presidentes da República, né, na década de 50, durante 5 anos, que antigamente o mandato era 5 anos, né, a maioria das pessoas não sabem. E ele realmente, ele tinha um mote na campanha, né, construir 50 anos do Brasil em 5, que era o mandato na época. Sim. E inspirado no seu trabalho e no seu mandato, eu lancei esse desafio, né, de construir 50 anos em 4, porque o Tocantins não pode mais esperar. Nós temos que crescer e crescer rápido. E é isso que eu me proponho ao assumir esse desafio da candidatura ao governo do Tocantins, inspirado nos bons exemplos. Né? O JK é um grande exemplo, um estadista que trouxe a capital no Rio de Janeiro, imagine isso, e transferir para o centro do Brasil, para inclusive induzir o crescimento e o desenvolvimento dessa região, que na época era uma região ainda esquecida, inóspita, e ele foi muito corajoso nessa decisão. Então, inspirado em homens como o JK, como Siqueira Campos, como Moisés Avelino, como Marcelo Miranda e tantos outros governadores, é que eu pretendo ser governador do Tocantins. Eu não tenho nenhuma pretensão, Maju, de ser melhor do que Siqueira. E quem sou eu? Né? Um grande estadista que foi o grande responsável pela criação do Tocantins. Claro que isso ao lado de homens e mulheres que ajudaram, né, na Constituinte de 1988. Nos deixou um legado fantástico de obras, né, de gestão, uma pessoa extremamente capaz e com uma visão extraordinária. O próprio Moisés Avelino também foi um grande governador, austero, que transformou o Estado, fez grandes obras. Eu também não tenho a menor intenção, né, de ser melhor do que um Avelino. E também o próprio Marcelo Miranda, que teve vários acertos nos seus governos, né, foi uma marca importante, uma ação do governo próximo da população, né, humano, como ele costumava dizer nos palanques e durante os seus governos. Então eu não quero ser melhor do que ninguém.
O meu objetivo é deixar um legado para essa geração e para as futuras gerações como governador que acabou com a pobreza e o desemprego no Tocantins. E é isso que eu vou fazer. Entendi. Senador, um ponto importante nessa sua trajetória, e a opinião pública está sempre falando também, é a sua relação com a sua mãe. Você foi para o Damaso no momento que ela ainda estava próxima à base do governo, ela não foi. Você não foi na convenção dela, ela não foi na sua. Ela se lançou independente para o Senado, você se lançou para o governo. Como é que é essa relação de vocês dois, mãe, filho, dois políticos? Tem rompimento, vocês se consultam? Como é que é? Isso é muito tranquilo. Eu vou além. Você, durante o mandato, Maju, você acompanha o nosso trabalho e certamente a população também está de olho. O fato de você ter no mesmo ambiente de trabalho um parente, seja uma mãe, seja um filho, seja um tio, seja um irmão, não significa que essas pessoas pensam iguais. Né? Nós tivemos várias votações no Senado em que nós votamos matérias idênticas. Ela sim, eu sim. E teve matérias que nós votamos diferentes. Né? Eu posso te dar aqui vários exemplos. A reforma da Previdência é um exemplo, a reforma trabalhista é outro exemplo. Sim. A própria eleição do Senado, ela defendeu a candidatura de um candidato, eu defendi a candidatura de outro. Porque nós, apesar de somos mãe e filho, e claro que o respeito existe, a consideração e o amor numa relação de mãe e filho, mas as opiniões nem sempre são convergentes. Elas podem divergir. Né? O fato de você ser filho ou mãe não significa submissão. Né? Significa que deve haver o respeito às ideias de cada um e, claro, a gente precisa conviver com essas diferenças, né? Até porque a gente vive numa sociedade. E dentro do ambiente familiar, nós não temos nenhum problema. Né? A questão do trabalho é uma coisa, a questão familiar é outra, completamente diferente. Entendi. Qual o efeito dessa sua candidatura ao governo na candidatura independente da senadora aí rumo ao 3º mandato no Senado, na sua opinião? Olha, eu acho que a senadora ela tem uma situação bastante consolidada. Né? 2 mandatos, ela tem, as próprias pesquisas apontam isso, ela tem um eleitor que é muito fiel ao trabalho que ela realizou pelo Tocantins. E eu acredito de verdade na sua reeleição. Ela merece, acima de tudo, continuar servindo ao Tocantins. Tem muita experiência, relacionamento, né? Pode contribuir demais ainda com o Estado, né? Tá em forma, você vê que a senadora é uma pessoa extremamente ativa e eu torço, e no que depender de mim, eu vou ajudá-la e apoiá-la no que for necessário. Não é só porque é minha mãe, mas porque é uma pessoa que luta pelo Tocantins e merece continuar estando à frente do Senado Federal. Senador, por que o PRTB e o Avante, que são legendas que apoiam seu projeto ao governo, lançaram candidatos independentes para o Senado também? Se eles fazem parte do seu grupo e você apoia a senadora Kátia? Apoio, Maju, eu sempre digo isso nas reuniões que nós realizamos entre os pré-candidatos. Apoio, para mim, ele não tem que ser imposto. Ele precisa ser o quê? Conquistado. E todo mundo tem seus sonhos, né? Você, como profissional da comunicação, eu tenho certeza que você tem as suas ambições, né, de crescer na sua profissão. E dentro de um grupo político, que eu presido um partido, e existem outros partidos também amigos, tem as pessoas com os seus sonhos e suas pretensões. E quem sou eu para impedir essas pessoas de poderem disputar as eleições? Então, isso para mim eu vejo com absoluta tranquilidade, né? Assim como existem várias candidaturas estaduais, tem também de federal. E você mesmo me disse aqui antes da entrevista, acho que são 12 candidatos ao Senado Federal. Então, eu acho que a democracia é isso, né? O eleitor precisa ter opções e ter o livre-arbítrio para poder escolher os seus candidatos, que vença o melhor, né? Democraticamente. Da mesma forma, vale para mim. Eu estou apresentando meu nome, apresentando as minhas ideias e projetos e espero ter a confiança dos tocantinenses para a gente vencer essas eleições. Mas vou respeitar o resultado. Se não for a minha escolha, que o tocantinense possa escolher um nome que esteja à altura do nosso estado. Entendi. Senador, agora nós vamos no momento mais esperado aqui do meu quadro, que é um quadro que eu criei. Você gosta de chambari? Adoro. Você gosta de chambari? Com farinha, cheiro verde, pimenta? Inclusive, eu adoro pimenta. Se você tiver uma aí. Que bom. Então, não tem como falar em eleição no Tocantins, não falar em chambari. Por causa disso, eu criei. Com quem você comeria ou não chambari? Eu conheço. Vamos ver? Vamos ver, Silvão. Rocha aí. Candidata ao Senado pelo UB, professora Dorinha, um dos grandes nomes da educação. Vai no chambari? Com certeza. Eu admiro o trabalho da professora Dorinha. É engraçado, muita gente não sabe, mas eu e a Dorinha, nós começamos na vida pública juntos. 2010, ela disputando federal, eu também, no mesmo partido, no mesmo grupo político e, felizmente, os dois foram eleitos.
né? E ali nós iniciamos a nossa carreira e sempre convivemos com total respeito, admiro o trabalho dela também. É uma pena que é apenas uma vaga, né? Se fossem duas, eu acho que por merecimento seriam as duas que poderiam ser eleitas senadoras do Tocantins. A senadora Kátia e a professora Dorinha. Acho que polariza as duas aí, essa disputa? Eu acho que assim, está muito disputado, né? Tem também o Ataídes, que foi senador da República, também muito bem nas pesquisas. O ex-governador é ex-governador, né, Maju? Sim. Carlesse também disputando. O Amasta agora apresentando seu nome como pré-candidato, prefeito da capital. Né, o pastor Claudemir também, candidato pelo Patriota. O bispo Guaraci, né, da Igreja Quadrangular, inclusive na minha coligação. E tantos outros nomes bons, né? O Vanderlan Gomes, de Araguaína, que é um colégio eleitoral expressivo, segunda maior cidade do nosso estado, a nossa capital econômica. Então, assim, vai ser uma briga de gente grande, né? E que vença o melhor. Isso aí. Quem mais? Silvão Rocha? Falando em ex-governador, Mauro Carlesse, candidato ao Senado. Vai em Xambari? Também. Olha, se tem uma coisa que eu não tenho dificuldade é comer o Xambari, primeiro. E eu não tenho nenhuma restrição. Eu acho que a política, ela é a arte do diálogo. Né? Às vezes a gente pode não querer ser amigo da pessoa, que é diferente, mas conviver e respeitar, eu acho que isso cabe em qualquer lugar. Xambari você come, mas você querer ser amigo não, é isso que eu entendi? Não, eu tenho uma relação apenas de respeito, porque ele foi governador do estado, né? Não tive convivência, não compomos a mesma chapa, pelo contrário, fomos adversários, mas eu não tenho nenhum problema em relação ao ex-governador Carlesse. Ah, certo. Vamos lá, Silvio. Aí, o deputado Damaso. Já fiz os elogios, né? O deputado Damaso, para mim, é um dos melhores parlamentares do estado, atuante. Nós temos bandeiras muito parecidas, ele é um deputado municipalista, eu também sou, sempre defendi isso durante 12 anos e certamente merece a sua reeleição, se for a decisão pela candidatura à reeleição federal. Ele divulgou uma carta muito forte e demonstrou estar bem magoado, né? Você acha que sua decisão acabou magoando politicamente seu amigo? Olha, eu não sei se isso o magoou. É claro que quando você está determinado num projeto e precisa, por alguma razão, refluir dessa decisão, ninguém vai ficar feliz com isso, né? Porque nós temos sonhos e um dos sonhos do Damaso, ele me compartilhou, era esse, de ser governador do estado. E ele teve razões para declinar dessa candidatura e certamente, como eu também ficaria triste, né, infeliz, ele ficou também. Ok. Mais um, vamos ver quem? Seu adversário, Ronaldo Dimas, já foram aliados até, né? Já, é verdade. Vai em Xambari com o Dimas agora, nesse momento? Vai em qualquer momento. Eu acho assim, Maju, nós que estamos na oposição, nós temos uma coisa em comum. A gente pode ter as nossas diferenças, como todos nós temos, mas nós pensamos num estado diferente do que está colocado aí. Nós queremos mudar esse ciclo de troca-troca de governadores, de 15 anos sem terminar um mandato, e vai ser outro caso haja a reeleição do governo, que eu não acredito, mas nesse ponto nós convergimos, nós na oposição. E acho que quem tiver mais competência, né, a confiança do eleitor e passar para o segundo turno, eu acho que haverá aí uma grande união desses candidatos da oposição em torno de uma mesma candidatura. No segundo turno. Ok. Vamos lá, quem mais, gente? Atual governador Wanderley Barbosa. Vai em Xambari? Vai, claro. Ele é governador do estado. Né? Eu acho que o Siqueira Campos nos ensinou uma coisa muito interessante. Nós precisamos respeitar a liturgia do cargo. Né? Ser governador é uma honraria para qualquer um de nós tocantinenses. E ele está no governo. Né? Eu não vou entrar no mérito de que maneira que ele chegou. Mas ele é o governador do estado, merece o meu respeito e eu, obviamente, dentro do que eu posso, eu vou sempre ajudar o estado, independentemente das nossas diferenças políticas. Entendi. Quem mais? Vamos lá. Paulo Mourão também é candidato do PT, você foi na convenção, discursou, bem emocionante, ele falando que tem você como filho, né? Tem uma relação bem próxima, assim? Eu gosto muito do Paulo, ele foi um dos grandes amigos que meu pai teve em vida. Quando meu pai faleceu, inclusive ele estava no local do acidente, né, teve todo o cuidado com o preparo, IML, enfim. E é uma pessoa que eu admiro, né, o seu currículo, um cara extraordinário como prefeito, né, como deputado federal, 4 mandatos, né, tem uma linda história, uma trajetória bonita no estado. De modo que uma coisa eu posso te assegurar, eu acho que quem quer que seja que sair vencedor nesse lado da oposição, seja o Paulo Mourão, seja eu, seja o próprio Ronaldo Dimas, o Tocantins estará em boas mãos. Sendo um nome da oposição. Da oposição. Na sua opinião, entendi. Ainda bem que o Tocantins tem boas opções na oposição. Muito bom.
Quem mais? Vamos lá? Então, ex-presidente Lula, vai em Xambari? Vai, claro que vai. O presidente Lula foi um dos maiores presidentes que nós já tivemos, né, até hoje. Ele, por 2 mandatos, ali entre 2002 e 2010, eu acho que ele surpreendeu o país quando ele ganhou aquela eleição em 2002 e fez um mandato muito equilibrado, né? Tanto do ponto de vista econômico, que muitos achavam, né, que o presidente ia fazer loucuras e tal, e não teve nada disso. Inclusive nomeou o ministro da Casa Civil, Henrique Meirelles, né, que com muita competência conduziu a nossa política macroeconômica, e teve uma atenção muito grande e mais especial no social, né? Lançou vários programas, Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família, bolsas de estudo dos nossos universitários até no exterior, enfim. Então ele lançou grandes programas que se consolidaram durante o seu mandato, inclusive nos outros mandatos da ex-presidente Dilma, mas nós tivemos em 2018 uma grande ruptura, né? Que foi a entrada do presidente atual, Jair Bolsonaro. Entendi. Falar em Bolsonaro, acho que é o próximo, vai um Xambari com o atual presidente, Jair Bolsonaro? Vai. Inclusive, em muitas pautas no Senado, eu apoiei o governo. Muitas, a grande maioria. O que é bom, a gente tem que apoiar e aplaudir. O que é ruim, é evidente que a gente não pode compactuar. Sim. Então, nesses 4 anos que eu tive ao longo do mandato, agora do Senado, eu acho que, eu atrevo a dizer que 90% das votações eu acompanho o governo, porque realmente eram bons projetos. Né, e fiz questão disso. Não tem nenhuma dificuldade e acredito que ele conseguiu também acertar em muitas áreas, né, pecou em outras, né, teve também os seus equívocos, os erros, mas a relação com o Congresso ela é muito harmônica com o Executivo. Prova disso que o Congresso vem fazendo um trabalho nesses 4 anos extraordinário de recursos, como nunca teve na história, na ajuda de estados e também no apoio aos municípios. Sim. Né? Os governos hoje, os municípios principalmente, estão muito bem assistidos de obras em todas as áreas, asfalto, saúde, educação, infraestrutura. E esse fortalecimento do Congresso aconteceu sobretudo no governo do atual presidente Jair Bolsonaro. E a gente precisa ser justo e reconhecer isso. Senador, indo para a parte final, falando aqui em Bolsonaro e Lula, o Irajá candidato apoia quem para a corrida à presidência da República? Boa pergunta. Eu apoio Tocantins, Maju. Algumas pessoas me questionam, falam, mas vem cá, você é de esquerda ou de direita? Eu falo, não, eu sou centroavante. Eu penso o meu estado. O presidente da República que ajudar o Tocantins, que for parceiro do meu estado, terá a minha solidariedade, seja como governador, que eu espero e sonho com isso, ou seja no Senado Federal. Terá sempre o meu apoio. Então o seu palanque não vai ter nenhum apoio presidenciável, é isso? Não. Hoje nós temos, inclusive, 2 candidatos muito claramente apoiados pelos pré-candidatos a presidente. Né? Do lado do Bolsonaro tem o ex-prefeito Ronaldo Dimas e do lado do presidente Lula tem Paulo Mourão. Seu palanque não apoia nenhum dos dois, não apoiará nenhum dos dois. Apoia o Estado, o Tocantins. Aquilo que for melhor para o Estado será o melhor para a gente, para mim, inclusive. Entendi. Senador, uma última pergunta. Qual vai ser o tom dessa sua campanha? Não, eu acho que na vida a gente tem que ter sempre coerência. Durante esses 12 anos do meu mandato, eu sempre defendi claramente o fortalecimento das cidades, porque é onde as pessoas moram. As pessoas comem, dormem, estudam, criam suas famílias. E eu acredito que nós precisamos fazer um governo diferente, um governo que seja voltado para as cidades. É isso que eu disse na convenção, inclusive, que você acompanhou, quero te agradecer pela cobertura e pelo registro, e é isso que é o certo. Um governo, ele deve ter relação harmônica e respeitosa com todos os poderes, com o judiciário, com o legislativo e também com o executivo e vice-versa, mas nunca de submissão. Hoje, infelizmente, nós temos um governo que não é voltado para os municípios, é voltado à Assembleia Legislativa. E a população está enxergando isso, está atenta a isso e não compactua. Então, a grande mudança de postura que eu quero como governador implementar é manter uma relação respeitosa com a Assembleia, propositiva, que a Assembleia é muito importante para aprovar os bons projetos que os tocantinenses merecem, mas nós vamos convergir todas as ações em defesa das cidades. Sejam pequenas, médias e grandes. É assim que nós vamos fazer um governo, um estado diferente. Entendi. Senador, são quantos prefeitos no PSD hoje?
Hoje nós temos filiados 52 prefeitos. 52. Você acredita que vai ter apoio de mais ou menos quantos aí? Olha, eu tenho conversado... muitos próximos ao governo. Eu tenho conversado com todos. Eu espero merecer o apoio de todos. Porque a gente colhe o que planta na vida, Maju. E eu acho que eu plantei sementes férteis. Né? Durante esses 4 anos, eu estava fazendo essa avaliação. Nós conseguimos triplicar a minha base eleitoral. Né? Eu tive, nas eleições de 2018, o orgulho de ter sido votado por 215 mil tocantinenses. Né? Me confiaram um voto de esperança. E de lá para cá, eu fiz uma grande reflexão, até para tomar essa decisão de candidatura. E lá atrás, nós tivemos 215 mil. Hoje, nós triplicamos a nossa base em vários níveis, né? Vereadores, vice-prefeitos, ex-prefeitos e também os prefeitos. Todos são importantes. Sem contar o volume de entrega de obras nos municípios, como nunca tive em toda a história. Então, de modo que eu estou muito confiante, né? Eu, como brinco com meus colaboradores, eu confio no meu taco. Eu sei que nós construímos uma história sólida, né, de trabalho, com muita responsabilidade, e nós vamos provar isso na eleição, né, porque quem é o grande cliente é o eleitor. Esse é o fiel da balança e vai fazer essa avaliação. Se eu merecer a confiança e o trabalho que eu fiz for aprovado, eu tenho convicção que nós estaremos no segundo turno, com os 200 mil votos que é o necessário para ir para o segundo turno, assim como eu tive há 4 anos atrás 215 mil. Então eu espero merecer o apoio da população, a confiança e a minha disposição de fazer um governo novo, um governo diferente, como o tocantinense merece. Ok. Senador, agradecer a sua presença, muito obrigado. Começar a semana aqui já trazendo o que é considerado o furacão, é a grande surpresa e novidade das eleições, né? Cada um com as suas interpretações. Tem gente que interpretou que, foi uma rasteira, foi combinado, ele sempre quis. Teve gente que, você acabou de revelar aqui, que decidiu antes, enfim, né? A sua argumentação. Mas, querendo ou não, você mexeu sim no tabuleiro político, né? Deu assim, uma reviravolta, um giro 360, e agora a gente vai entender esse cenário diferente, atípico, o maior número de governadores que o Tocantins já teve, de candidatos que o Tocantins já teve na sua história, o maior número de candidatos, o fenômeno de candidaturas independentes para o Senado também, que é outro fenômeno novo nessa eleição. Então temos aí uma eleição totalmente diferente, que é só acompanhando no dia a dia, você que está em casa analisando as posturas, analisando discursos, analisando a trajetória, analisando cada pessoa que está colocando o nome para a gente saber o que o Tocantins vai decidir aí nas urnas, não é isso? É isso mesmo, né? Uma eleição diferente. Se a gente olhar para a história do Tocantins, nós só tivemos segundo turno na eleição de 1994, 98, que foi Moisés Avelino e Abrão, e nas eleições regulares nós não tivemos mais segundo turno, né? São as suplementares de 2018. Mas isso aí foi suplementar, as normais nós não tivemos. Então, dessa vez nós teremos. Então, o que o Tocantins precisa analisar, e aí, Maju, todo mundo tem livre-arbítrio na vida, né? Você pode escolher o marido que você vai casar, né? Os amigos que você forma, a sua profissão, a sua vocação. Sim. E o Tocantins vai ter que escolher um lado na política. Se ele estiver feliz e satisfeito com o governo que está hoje, claro que ele deverá ser o escolhido e votado. Agora, se ele quiser um governo diferente, é o que eu estou disposto a fazer e espero merecer a confiança dos tocantinenses. Ok. Senador Irajá Silvestre, senhor Abreu agora já explicou, a gente já entendeu. E para terminar, eu quero fazer como eu faço com todos, te presentear com o meu livro, Guerreiras Populares Quilombolas. É o primeiro e único livro do Brasil que conta a história de mulheres negras quilombolas. Espero que no seu plano de governo e de todos os candidatos tenham propostas voltadas para essas mulheres que estão lá nos quilombos e que precisam de assistência, né? E que precisam de políticas de governo. Por hoje é só. Muito obrigada pela sua companhia. Vocês pediram e a gente está de volta com muito conteúdo eleitoral agora, trazendo para você as informações que você precisa para formar a sua opinião e tomar a sua decisão. Porque política não adianta só não gostar e não querer. Tem que participar, tem que ser ativo como cidadão e como cidadã, senão não muda a história e não muda aí os rumos do Tocantins. Senador, mais uma vez, muito obrigada. Sucesso na sua candidatura, de todos aí. A gente acompanhou todas as convenções, estivemos cobrindo todas, estaremos cobrindo as movimentações de todos os candidatos. Porque aqui na Gazeta você já sabe, antes de ser notícia, tem que ser verdade. Até a próxima, abraço!